justamente esse momento fraterno e testemunho, né, que nos edifica, que alimenta a fé da gente, a esperança, o amor, né? É isso que nos torna igreja, isso que nos faz crescer, isso que nos faz de fato prosperar na vida, né? É ver a interação da igreja, e conhecer os irmãos e saber que esse elo que nós temos e que a cada dia mais se fortalece, ele se fortalece no Senhor, e que por intermédio às vezes de um testemunho, de uma palavra aqui no altar, a gente é edificado com o amor de um casal, edificado com uma palavra de ressurreição, edificado com louvor que nos molesta e quebra o nosso coração. Então isso é viver em comunidade, isso é viver em fé, isso é crescer na esperança, na fé e no amor do Evangelho de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela comunidade, por todos os irmãos, orando sempre uns pelos outros, orando pelo pai da Michele. Ela também se enche de esperança em testemunhar isso para a gente, porque sabe que nós oramos por ela, como também estávamos orando pelo filho da Adriana, né, que graças a Deus já saiu da situação, e se Deus quiser vai ter vitória plena em nome de Jesus, para a glória de Deus, não é? Falou de ressurreição, na verdade nós já alcançamos a ressurreição dentre os mortos, né? Você crê nisso? Vai ver a ressurreição sublime, né? O ato da ressurreição é este, né? E essa questão de casal brigar, o Jardel pregou uma vez aqui, disse que toda vida que os casais entram num conflito assim grande, aí vem um filho, né? Então Teodoro, a briga deve ter sido grande ali no meio da batalha, quando se unir novamente, veio Teodoro para demonstrar aí poder do valor de uma contenda que é necessária entre aqueles que se amam, né? Meus irmãos, eu hoje pensei muito em trazer uma palavra para vocês, mas eu busquei muito mesmo lá em casa e pensei muitas coisas em dizer. Uma palavra de Deus para vocês aqui. Eu queria ler um texto aqui no Velho Testamento, no capítulo 25 de Números. A gente vai ver alguns versículos aqui, que é uma história, uma narrativa acontecida e ocorrida com os filhos de Israel na peregrinação do Egito, no deserto, depois que eles saem do Egito, e que eles passaram a estar sobre a direção de Deus, a direção de Jeová, do Senhor. E é mais uma narrativa que demonstra que a falha, não é? E a desobediência da nação que viu Deus operando tão poderosamente quando os tirara da terra do Egito. Capítulo 25 do livro de Números. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Que diz assim a palavra: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Na peregrinação, Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos midianitas. E convidaram o povo hebreu, aos sacrifícios dos deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, que era o deus da colheita, da agricultura, né, esse Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse Deus a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. Ou seja, cada um mate os seus parentes, seus familiares que se ajuntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe, olha só, a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel.
chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, que era neto de Arão, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, se levantou do meio da congregação, obrigado, dos filhos de Israel, do meio da congregação, e tomou uma lança na sua mão. O tema dessa mensagem é o poder da lança. Foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu concerto pacífico, e ele, a sua semente, a semente do sacerdote, depois dele terá concerto do sacerdócio perpétuo. Portanto, tu teve zelo pelo zelo de Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher, midianita, morta, era Cosbi, filho de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Até o verso 15 aqui pra gente. Eu, essa semana, mandei uma frase pro Bruno no Facebook, no WhatsApp, que era o seguinte, era uma frase de um sábio, que dizia assim: o homem que controla a sua língua, o seu ventre e a sua genitália, ele diminui 99% dos seus problemas. Olha só o que acontece aqui nesse cenário aqui em Israel. Você veja a explicitude da Escritura em relatar algo inominável entre a gente. A promiscuidade de Israel, a prostituição de Israel, a imoralidade de Israel, a pecaminosidade de Israel, aqui no deserto, não é? E quando eu cito essa frase desse sábio, em que o homem que domina a língua, o ventre e seu órgão genital, ele prospera, é o que se vê aqui. Por quê? Porque aqui Israel está sendo influenciado por um profeta chamado Balaão. Acho que vocês conhecem toda a história de Balaão, que se encontra aqui no livro de Números. Esse profeta é citado por Jesus no Apocalipse, na revelação a João ali. Porque Israel saiu do Egito abençoado, com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, com a providência de Deus. Agora, tem um ser para seguir ao Senhor, tem uma condicional que era a obediência, era a lei de Deus, eram os mandamentos do Eterno, eram os estatutos de Deus para eles. Então, de modo nenhum eles poderiam ser amaldiçoados, porque eles saíram debaixo dessa bênção e estavam aprendendo e crescendo com Deus no deserto. Vocês sabem que a trajetória de Israel no deserto era de 40 dias, mas por causa da incredulidade, cada dia foi acrescentado um ano, e eles passaram fazendo o mesmo percurso, que duraria 40 dias, por 40 anos. E nesse período, a fama do povo crescia quando esse povo era bélico e conquistava territórios, e dominava seus inimigos.
E esse povo conquistava sempre em nome dos seus deuses. Com Israel não era diferente. Aonde esse povo ia, a mão desse Deus, do Deus de Israel, operava. E o povo ficava com medo, temerário, por causa do poder do Deus dessa nação e desse povo. Os midianitas começaram a temer. E tinha essa consciência interpretativa nesse período dessa batalha inicial dos deuses, esse fraquejamento do outro Deus, se eu conseguir vencer nesse ambiente espiritual, ou seja, se eu amaldiçoar, se eu tirar as forças a partir da maldição daquele povo, daquela nação, daquela gente. E é isso que Baraque faz. Ele contrata esse profeta chamado Balaão. Não se sabe a origem de Balaão. Alguns dizem que ele era um profeta pagão. Outros dizem que ele é judeu. Não se sabe exatamente quem é esse cara, esse Balaão. O fato é que ele profetizava por grana, por dinheiro, por interesse. Ele profetizava e queria ser pago. Baraque, sabendo disso, chamou não só para profetizar, mas para profetizar a maldição sobre um povo que tinha sido abençoado por esse Deus que estava fazendo o maior sucesso no deserto, causando terror e pânico às outras nações. E ele vai fazer a programação lá da sua maldição, seu momento amaldiçoante, indo aos cumes e aos montes. Você vai ler isso no capítulo de número 23 do livro de Números. E ali, sempre que o profeta vai abrir a boca para amaldiçoar Israel, a palavra diz que Deus mudava a palavra do profeta e, ao invés de amaldiçoar, abençoava Israel. Deus mudava o disquete da cabeça do profeta, e quando ele dizia: bendito seja o povo que Deus abençoou, porque aquele pelo qual Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Você é abençoado por Deus. Maldição não te alcança, maldição não te toca, o maligno não tem poder sobre você, porque você tem a bênção de Deus na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Aí ele diz: olha, contra Israel não vale encantamento nem feitiçaria contra Jacó, ou vice-versa, capítulo 23 de Números. Porque o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E o que é que ele faz depois disso? Ele vê Balaque, paga a ele e vê que não tem como realmente ele ser alcançado pela maldição, povo hebreu. O profeta entende que a língua é poderosa para destruir. Se você emitir conselhos que façam com que você distorça o caminho. E a gente vai saber mais da frente, e no livro de Apocalipse, que a estratégia de Balaão, já que ele não poderia ser amaldiçoado com uma maldição, era uma estratégia para que eles pudessem abandonar o caminho e o Senhor. E assim o faz. E o conselho era este: olha, você pega as princesas mais lindas das midianitas, envia ela a seduzir os maiorais, os cabeças, os príncipes de Israel. Se eles caírem na sedução, eles vão abandonar. Aí sim, se você abandona a bênção de Deus e rejeita a bênção de Deus, aí você pode estar entregue ao acaso e pode ser alcançado por males inimagináveis. Eu creio nisso, você crê? E elas chegam e conquistam o coração deles, pelo conselho, pela língua incontrolável de Balaão, por grana, por dinheiro, por recurso e por sucesso na sua maldição profética. Um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele diz que esse Tisri,
que entra com a midianita para coabitar na frente do povo, ele dizia o seguinte: nós não vamos mais, é um texto paralelo da Escritura, nós não vamos seguir mais esse Deus, não, esse Deus cheio de regras, de mandamentos, não pode isso, não pode aquilo. Isso faz parte do contexto da época, né? Que era a obediência à palavra de Deus. A gente só tem que namorar se for com o povo de lá de dentro. A gente não pode provar certos tipos de alimento. Eu não quero saber, eu quero viver a minha vida. Eu quero provar, eu quero a vida, deixa a vida me levar, se dizem. Ele falava isso. O homem que preserva a sua boca, a sua língua, inclusive o Vandes falou outro dia aqui uma boa palavra a respeito da língua, de como a gente a usa. E Tiago vai dizer que a língua, que é um pequeno membro está posto entre os outros membros em nós, tem um poder poderoso para destruir. Os grandes navios são guiados e controlados por uma pequeno leme, ele diz, e os cavalos, eles recebem rédeas pela boca. Assim, aquele que refreia a sua língua controla todo o seu corpo, porque Tiago diz que a nossa língua, ela é influenciada pelo fogo do inferno, diz Tiago na sua carta. E é por isso que não existe ninguém perfeito, porque nós não conseguimos com perfeição segurar as nossas línguas dentro da nossa boca. Vira e mexe, a gente está conversando besteira, falando demais, trazendo sobre nós a consequência. Eu até conversava com o Bruno outro dia sobre a palavra de Wanderson. Aí eu digo, rapaz, Bruno, eu estou falando uma coisa contigo aqui, eu estou lembrando da palavra do Wanderson, cara, e eu não consigo guardar a minha língua dentro da boca, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Não há perfeição na gente, como não há perfeição no casamento, né? E vira e mexe, a gente dá com a língua nos dentes. Não há ninguém perfeito nesse sentido. Mas olha o conselho dele aqui. A língua não pode amaldiçoar, o próprio Tiago diz que não pode jorrar de nós água amarga e água potável, da mesma fonte. A nossa língua não pode ser uma língua amaldiçoante, que amaldiçoa, que quer mal, que deseja mal, enfim, não pode ser. Nós temos que ter uma boca própria, propícia para abençoar. Diabo desse menino. Diz isso às vezes, né? A peste desse menino. A nossa língua foi feita para abençoar. Onde é que vai? Essa desgraça, e a gente começa a usar. Às vezes não diz o palavrão do mundo, aí começa a xingar em evangélico, né? Filho de Belial. Esse filho de prostituta, de Jezabel, para não dizer outra coisa que é a mesma coisa, mas vai segurar. Os conselhos. E a gente traz muitos problemas, porque a língua, ela traz em si um poder de bumerangue. Você bota, ela vem, não tem jeito. A coisa vem e vem enorme para a gente. É o que aconteceu aqui com Israel. A segunda coisa que o sábio diz é que o homem que cuida do estômago, né? Ele resolve problemas, né? Estômagos, principalmente hoje, é bem atual essa conversa, porque diz que onde mais se adoece é a partir do intestino. O intestino nos adoece. E os gregos já sabiam disso há milhares de anos, milênios. Eles sabiam que a doença é promovida pelo intestino, e é verdade. A ciência descobre que a maioria das enfermidades ela é produzida no nosso intestino. As leis dietéticas judaicas antigas têm muito mais a ver com a saúde do povo também, que era ligado os sacrifícios às divindades pagãs, mas também, por exemplo, um porco, meu irmão, assado na época, você imagina que é uma costelinha de porco, assim na brasa, sei lá, assadinha, gordinha. Minha gente, hoje mesmo eu almocei lá em casa torresmo. Só a gordura do porco, aquilo é uma delícia, irmão, manjar dos deuses. Mas Israel não podia comer no deserto. Deve dar um calor, deve dar, né, não é bom. Não... É uma questão também de saúde, não é? Ter cuidado com isso aí.
Mas e o que é que acontece aqui? E eles comeram o manjar, porque o sacrifício estava atribuído à gastronomia da época. Era gostoso, né? As papilas gustativas, degustativas eram aguçadas, como são ainda hoje, pelo prazer palatável, né? Pelo prazer da comida. Só que nisso estava atrelado o sacrifício. Sacrifício aos deuses pagãos, ao deus Baal Peor. E a desembocadura disso foi o que, irmãos? A imoralidade sexual depravada, absurda. Você vê que a Escritura não é pudica nisso. Ela demonstra, a Escritura demonstra, sabe, coisas absurdas. Quando você lê assim, meu Deus do céu, como é que pode o negócio? Está lá. Quem foi que se prostituiu? Os maiorais. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Todo poder dentre os homens, ele é afrodisíaco. Excita a sexualidade do homem. Você não vê nenhum velho pobre com uma mulher nova, não. Não vê. Todo velho que tem mulher nova, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter poder. Ele quer logo, é afrodisíaco o negócio. Quem tinha 1000 na Bíblia não era um pobre, não, era Salomão, o mais rico do mundo na época. Davi, depois que chegou no reino, adulterou, depois que recebeu poder e glória, adulterou. Absalão, quando perseguiu a Davi, que Davi fugiu, Absalão se sentindo empoderado, ele possuiu as 10 concubinas do pai, no terraço, ao meio dia, para todo mundo ver. Pastores hoje de igreja, irmãos, donos de igreja, quando você vai ver, descobre, está lá, promiscuidade sexual, ele tendo caso com todo mundo dentro de igreja. Isso é só o que se vê, por quê? Porque se encheu de poder. Poder religioso, poder eclesiástico, poder político, poder financeiro, ele é afrodisíaco. É só o que você vê aí, pastores adulterando e tudo mais. Políticos, é tudo, deu poder ao homem e ele vai se sentir atraído por isso. É uma coisa nata da natureza humana. Olha aí. Os príncipes, os cabeças, se entregaram a essa devassidão. A gente controlando a boca, o estômago e a gente prospera. Principalmente os homens aí. Todo mundo, né? Só que vem o neto de Arão, Finéias. Nessa loucura, olha só, irmãos, nessa loucura, 24.000 pessoas em Israel morreram por consequência dessa praga. O Velho Testamento era assim, era a condição, né? Morte. Porque o curioso é que a desembocadura do que que eu falei aqui, gera morte, a língua gera morte. O estômago adoece e gera morte. E a vida entregue às paixões promíscuas, ela gera morte. Finéias entra e eles, de maneira descarada, todo mundo vendo, entra na tenda e vão coabitar ali. Finéias entra, pega uma lança, entra na tenda e os mata ali na tenda. Eles em pleno coito. Atravessa os dois e crava-os no solo. E nesse momento a palavra diz que a praga cessa, porque o mal foi eliminado do meio de Israel. Nós vivemos na graça e na misericórdia de Deus. Eu não sou fatalista, eu não sou do Antigo Testamento, eu não olho essas coisas.
Mas às vezes há na nossa vida momentos em que a gente precisa eliminar certas coisas. Usar uma lança, o poder da lança para eliminar certas coisas, para que certos males, eles sejam cessados na nossa vida. Já voltaram já? Não fica só os dois, né? Não dá. Não dá certo. Só os dois aí não vai dar certo. O poder da lança, eu queria falar para vocês, tanto para eliminar o mal do meio de Israel, ou eu posso me servir do exemplo aqui para que a gente se desvie do mal que pode vir na nossa direção em forma de lança, porque lança é o objeto literal da coisa, mas se recebe o nome de lança pela ação de lançar o objeto. Por isso que se chama lança. Não é? Veja bem. Davi, a história de Davi, que todos nós conhecemos. Deus o escolhe, Samuel o unge rei, e Davi começa a batalhar as batalhas de Israel. O rei de Israel fica enciumado de Davi, que é o rei Saul. Em um dado momento da história, Davi chega no arraial. Saul está lá também. E aí houve um cântico entre as mulheres de Israel dizendo o seguinte: Davi matou seus milhares. Saul matou seus milhares. Mas Davi, qual é o termo? Dezenas de milhares, eu acho que é isso. Dezenas de milhares. E aquilo foi e ensoberbeceu o coração de Saul. Ele ficou enciumado com aquela preferência do povo em observar que Davi estava prosperando, prorrompendo, conquistando o coração do arraial de Israel. E ele intentou, irmãos, contra a vida de Davi por 2 vezes. Capítulo 18, verso 11 de 1 Samuel. Ele disse: eu vou cravar Davi com uma lança na parede. E a Bíblia diz que por 2 vezes Davi só se desviou da lança de Saul. Se desviou da lança de Saul. Graças a Deus que aqui não é uma comunidade, uma igreja. Eu já fui de uma igreja, irmãos, de muita oportunidade, de muita vaidade, muita fogueira de vaidade, de muita competição no altar. E eu vi muito isso. Já até fiz isso também na comunidade que eu me converti. É de atacar indiretamente aqui do altar a vida do irmão na comunidade. É pegar a lança de Saul, às vezes por inveja, às vezes por algum tipo de contenda, às vezes por algum tipo de rivalidade na congregação, enciumamento, atirar a lança na palavra, usando a palavra para tentar ferir o irmão, a irmã. E aí eu via essa batalha, porque às vezes se atirava e o outro, quando vinha no altar, fazia a mesma coisa, revidava na mesma moeda ou na mesma lança. Graças a Deus aqui não tem. Louvado seja Deus por isso. Aqui quando se fala e aborda algum assunto, a gente fala em tema. Nunca contra a vida de ninguém. Se eu falar de política, eu não estou falando da vida de ninguém, eu estou falando do tema, o que deve ser exposto diante do contexto. Jamais ferir o meu irmão com nada aqui. Se falar do Flamengo, do Palmeiras, não é contra Gilmar. É em tese aqui, não é contra o meu irmão, jamais vai ser.
Agora, irmãos, a gente, já que aqui no dentro tem que ter cuidado, sabe com o quê? Com rede social. Se controlar para a gente não entrar nesse jogo de lança cruzada na rede social, irmão. Porque isso é um perigo, irmão. Olha, eu lembro uma vez que eu estava no Facebook, o Valdemiro Santiago, o apóstolo Valdemiro Santiago, sofreu um golpe em 2017. Um cara entrou no culto dele e usou um facão, quase o mata. Negócio. Eu não concordo com a teologia dele. Aí, ele postou um vídeo dizendo o seguinte: eu perdoo o meu agressor. Vai em paz, você está perdoado. Eu fiquei alegre demais, irmão. Eu digo, oh, meu Deus, eu fiz até um comentário, eu disse, graças a Deus, concordo. Eu não concordo com a teologia, com a maneira lá, não concordo. Como também não concordo depois com o sangue, que ele fez um sangue para arrecadar depois. Fora disso aí. Mas o ato de perdoar é comigo mesmo. Aí eu postei lá na época, eu disse, olha, eu não sou a favor de bandido bom e bandido morto. Eu sou a favor daqueles que se convertem. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, está escrito isso. Uma prima minha estava online na hora. E ela foi, e sabendo que eu estava online, ela não publicou na minha página. Publicou na página dela. O seguinte, que ela entrou nesse negócio, nessa briga de política, essas coisas, né? Aí ela disse, bonitão, então pega e leva para casa. Entendeu? Irmão, deu vontade de eu pegar a lança, irmão, de volta. Segurei, eu digo, não vou fazer isso não. E eu poderia pegar a lança, sabe por quê? Porque essa minha prima, ela tinha adulterado. E eu sabia, e a mãe dela tinha me chamado para fazer orações por ela, para que ela não abandonasse o marido dela. Que eu saiba, o assassino como o adúltero não vão para o céu não. Deu vontade de eu dizer assim, eu disse, realmente não é bom a gente levar para casa não, porque às vezes as pessoas para a cama, dá no que dá, né? Poderia muito bem dizer isso. Ser ofensivo, agressivo, perverso, maligno dessa maneira. Porque teu marido te levou para casa, deu no que deu. Agora, como tu teve a oportunidade do arrependimento e da mudança, qualquer pessoa pode ter. Ou isso não é o evangelho, minha gente? É o evangelho. Essa semana, eu recebi uma ligação, conversei com o Bruno, de um cara que pediu que eu orasse, que vocês orem, porque ele está com medo de ser preso. Por quê? Porque a vida pregressa dele foi no crime. E agora chegou a sentença, e ele não quer ser preso. Quer dar continuidade à vida dele, está casado, tem uns filhos, é crente hoje, e não quer ser preso. Eu digo, eu vou orar. Inclusive, um rapaz estava aqui e viu na pregação de Bruno, que foi a respeito de oração, e a oração de Deus é aquela que diz assim, seja feita a tua vontade, porque, irmão, Deus não nos livra da cruz, Ele nos livra para a cruz, ou seja, o resultado das nossas transgressões não nos livra da cruz, mas nós somos perdoados na cruz de Cristo com as consequências dos nossos erros. A lei humana pode pegar ele pode ser preso, ele pode morrer assassinado por vingança também. Mas a cruz o perdoou, a cruz o resgatou, a cruz o regenerou, a cruz o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio no poder da cruz. Eu sou um ente, um indivíduo que não mereço estar aqui diante de vocês pregando a palavra de Deus. Era para eu estar, era morto, enterrado, sepultado no quinto dos infernos, mas foi a cruz, o amor e a misericórdia de Deus que me alcançaram e me deram uma oportunidade de vida, de existência e de eternidade. Cruz, o evangelho. Sabe por quê? Porque, olha, irmão, o mal se destrói. Se destrói. Por si próprio, eu aprendi essa frase, que o mal se destrói. Por si próprio, né? Que não faz isso, porque o mal se destrói por si próprio. Como foi que Saul se matou, gente? Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. E ele foi
Saul tentou matar ele por 2 vezes, Davi, e Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não matou. Cortou um pedacinho da roupa dele, e aí ele doeu o coração dele. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Saul pegou a lança, não é a lança, é a espada, mas se lançou, se destruiu, porque o caminho é esse. Meu amigo, você deve orar para quem não presta, para que se converta. Não se engane não. Que se nos, não vai ficar para cima não. Se continua no crime, vai se ferrar, irmão. Se a gente tem avidez para que se mate, não, vamos matar. Não, irmão, o cara que está no crime, ele vai se ferrar. Como foi que Absalão morreu, queria matar o pai? 3 lanças penduradas pelo cabelo lá no Carvalhais. 3 dardos no peito, explodiu o coração do cara. Aí vocês dizem assim, rapaz, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se uma pessoa fizer um mal para tua filha, para tua esposa, para tua família, o que tu vai fazer? Eu digo, eu posso até matar. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não posso justificar a minha vingança no evangelho, aí é outra história. Eu tomar uma atitude de vingança, isso é problema meu, não é de Jesus. Jesus mandou eu perdoar. Se eu não conseguir perdoar, vou ver com as consequências da minha consciência. Porque o cara fizer um mal com a minha filha, minha vontade é de matar mesmo, não vou mentir. Eu não sei como é que eu vou me comportar. Agora eu posso dizer, Jesus mandou eu matar, isso é a vontade de Deus. Eu não posso dizer isso. Lança, meu irmão. A lança que a gente tem que matar é dessa contrariedade. Tirar isso da gente. Tem umas que a gente só se desvia, como Davi. Passa. Né? Tem umas que a gente precisa ter fé. Tem um escudo da fé para que a gente possa apagar os dardos inflamados do maligno, como diz Efésios capítulo de número 6. Dardos inflamados do maligno. Isso é perigoso. Atuação humana, mas tem uma atuação também espiritual. Aqui em Números é uma atuação diabólica, espiritual, maligna naquele povo. Dardos do maligno, que é nas armaduras de Deus em Efésios capítulo número 6, como todos nós conhecemos. Para que a gente possa apagar os dardos inflamados do maligno. Porque a gente vai ouvir contrariedades na nossa vida. Coisas ruins e perversas. Você pode ouvir que está sem jeito para ser o pai? Escudo da fé. Maligno pode dizer, não, está sem jeito, é um câncer, está terminal. Não, dardo inflamado do maligno. Não vai prosperar. Não vai ser câncer. Eu creio. Escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. A enfermidade de Marilene não vai ser para a morte. Vai ser para a vida. Dardos inflamados do maligno. Eu apago, eu extingo pela fé. Pela fé. Doença autoimune, dardo inflamado do maligno. Nós cremos em cura, sim. Não prosperará, Adriana, na vida do teu filho. Dardo inflamado da fé. Escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Situação, seja ela qual for, seja ela no ambiente econômico, financeiro, familiar, seja o que for, não prosperará. Por fé, Leuda, do que aconteceu por você essa semana e sua família. Escudo da fé, dardos inflamados do maligno. A gente ficou sabendo do problema que vocês tiveram lá. Por fé, a gente vence os dardos inflamados do maligno. E lance também. Lance as suas lanças na vida. Lanças de misericórdia, lanças de paz, lanças de acolhimento, lanças de generosidade. Aquela lança que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, lá em Eclesiastes capítulo número 11.
aquela lança de esperança, de que lançando no auspício da fé em Deus, aquilo retornará para ti como um bumerangue, trazendo a prosperidade, a abundância que você precisa para a sua vida, porque o texto de Eclesiastes capítulo 11, quando se diz, lança o teu pão sobre as águas, está falando de misericórdia, de ajuda, reparte 1 com 2, com 3, é o contexto que está lá, é na misericórdia, é na benevolência, é na generosidade, que o trigo volta, que a semente volta, que o pão volta, ou seja, é eu pegando e alimentando o rio ou a lagoa com pão, depois eu vou me alimentar do peixe, que é alimentado pelo pão que eu jogo na lagoa ou no rio. Lança. Ou então, lança sobre ele, como diz Pedro, todas as tuas ansiedades. Lança sobre ele. Porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lancem, e creiam, e acredite, tenham fé. Lancem sobre ele. Não deixe com que as lanças do inimigo vos destruam. Não deixe ser objeto da destruição do inimigo. Saiba se desviar e se proteger das suas lanças. E use a lança de Finéias para destruir toda e qualquer cilada do inimigo, do diabo, da inimizade, do mundo, seja lá do que for nas vossas vidas, em nome do Senhor. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar fazendo a oração agora com vocês, em nome de Jesus. Tá? A Jéssiquinha estava com a mão no ouvido, é porque às vezes eu dou uma rasgada aqui, quando eu fico um pouco emocionado, aí vocês não tem muito costume de grito, né? Aí às vezes eu dou uma animada aqui, mas faz parte de um ex-pentecostal que ainda tem fogo no gogó. Ainda bem que vocês não me viram pregando no tempo que eu era assembleano, senão ninguém ficava aqui não, viu, irmão? Estava mesmo aqui, né? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, essa noite sublime, esse momento de comunhão, e esse culto que foi muito edificante, desde os louvores até o testemunho de todos os irmãos e tudo que foi falado aqui, produz vida, fé, esperança e amor em nós. Obrigado pela comunidade, obrigado pela comunhão que nós temos, por esse crescimento, por essa unidade, essa unicidade que nós temos espiritual, e que isso cresça cada vez mais em Ti, e que a gente possa nos fortalecer uns aos outros em amor, e que a gente possa ser aqui e vir aqui sempre para ser edificado, exortado e consolado por palavras, por gestos, por ações e por testemunhos que nos encorajam a andarmos juntos e a seguir a nossa trilha, a nossa jornada, a nossa caminhada. Que nenhuma lança possa prevalecer contra nós, contra essa comunidade. E que a gente possa andar sempre na relatividade da vida, mas na evolução da caminhada na tua direção, sem retroceder, sem desejar os manjares dos deuses pagãos, a imundícia das religiões pagãs, mas desenvolver a espiritualidade do Deus eterno que habita em cada um de nós. Obrigado. Lança sobre nós todas as tuas bênçãos, ela seja recalcada, sacudida e transbordante, e que por elas a gente possa carregar a semana, ou carregá-las na semana cheio de esperança, cheio de fé e de certeza que tu estando conosco tudo será diferente e melhor. Iremos vencer, iremos prosperar no teu caminho, iremos ser bem-aventurados, felizes, macários na nossa jornada, trajetória e caminhada. Louvamos o teu nome nesta noite aqui. Tu és digno de louvor, de honra, de glória, por tudo, Senhor, mas principalmente pelo amor que é derramado em nossos corações,